Espírito Santo, Senhor, te agradecemos, meu Pai, por tantas bênçãos que o Senhor já tem nos dado nesta noite. Mas agora chegou o momento, Senhor, mais importante de um culto, Senhor, que é a Tua Palavra. Então, meu Deus, coloca anjos aqui no altar, na porta da igreja, sobre o coração do Teu povo, repreendendo toda emboscada de Satanás, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos estão sentindo a presença de Jesus? O tema nesta noite, irmão, é o peso da cruz. Entenda que Jesus, uma certa vez, Jesus disse: quem quiser vir até mim, carregue a sua própria cruz e siga-me. E cruz, irmão, pesa. Você vê que Jesus foi preciso, um homem chamado Simão, no decorrer, quando ele ia levando aquela cruz, mas chegou numa certa posição que ele não teve mais força. E quando Jesus ele caiu no chão com aquela cruz, e ali vinha passando Simão, os soldados pegaram Simão e fizeram que Jesus ajudasse a Jesus carregar a sua cruz. Diga glória a Deus. Olha para o Senhor e me diga: você sozinho nunca vai conseguir carregar a sua cruz. Nunca nós poderemos carregar a nossa cruz sozinho, irmão. Por isso que Jesus mandava de 2 em 2, porque se um caísse, o outro levantava. Então veja, a cruz tem consigo o peso da renúncia. Primeiro passo, para que nós possamos carregar a nossa cruz, é necessário que haja dentro de nós uma palavra chamada o quê? Renúncia. Não tem como nós carregar a cruz sem renúncia, irmão. Jesus, ele para vir à terra, ele teve que renunciar à sua glória, o seu poder. Ele deixou tudo com o Pai e veio sobre a terra para passar por todos aqueles martírios, porque ele sabia que a única forma que tinha para salvar a humanidade era ele entregando a sua vida, era ele sendo cuspido, humilhado, rejeitado, pregado numa cruz, uma lança trapassado sobre o seu peito. Ele sabia que a cruz dele era muito pesada, tão pesada de tal maneira que quando ele estava lá no Getsêmanis orando, ele dizia: Pai, se for possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele dizia: Senhor, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Diga graças a Deus. Nós tem cruz, irmão, que é muito pesada, mas é necessário que nós passe, irmão. Tem luta que vem sobre a nossa vida, provações, dificuldade, tem tanta coisa que vem para tentar nos destruir. Tem tantas coisas que o diabo se levanta, procurando de uma forma ou outra nos tirar da presença do Espírito Santo. Mas o tema nessa noite: carrega a tua cruz. Diga glória a Deus. Não olhe para trás, vá em frente. Não olhe para problema, não olhe para dificuldade, não olhe para a afronta do inferno. Vá em frente, porque você carregando a sua cruz, lá na frente você vai receber a coroa da vitória. Diga glória a Deus. Lá na frente você vai receber a coroa da vitória. Hoje você pode ser perseguido, hoje você pode ser humilhado, hoje você pode ser uma pessoa que talvez você acha que ninguém gosta de você, que ninguém dá nada por você, mas a Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai limpar as tuas lágrimas. Diga glória a Deus. Naquele dia Deus vai te colocar no lugar onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais sofrimento. Então guarde mais um pouquinho, porque Jesus já está voltando. Diga glória a Deus. E Ele vem para arrebatar a sua igreja e tirar desse sofrimento terrível que está nesse mundo, irmão. Mas o que Deus quer? Carrega a cruz. Pastor, é difícil. Carrega a cruz. Pastor, tem momento que eu penso em parar. Carregue a sua cruz. Porque Jesus sabia que quando ele carregasse a sua cruz, ele sabia que lá na frente ele ia ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga glória a Deus. Eu sei que talvez a sua cruz é muito pesada, irmão, porque talvez você carrega o peso da sua família nos seus pinhaços. Talvez você carrega o peso da humilhação, o peso da aflição. Mas vale a pena nós sofrer por Jesus. Vale a pena nós passar o que nós passamos por Jesus. Se você observa os apóstolos de Jesus, todos eles, irmão, apanhavam, sofriam, eram perseguidos, eram rejeitados. Todos eles, quando estavam aqui na terra evangelizando a sua palavra, muitas vezes davam pisa de varada nele, chicoteada. Paulo diz que ele passou naufrágio, perseguição, perigo de morte. Ele foi afligido, cortaram os pinhaços de Paulo todinho com chicote, que na ponta do chicote tinha ponta de osso, irmão. Mas quando
Paulo ele foi pregar em Jerusalém. O profeta se levantou e disse: olha, Paulo, se você for para Jerusalém pregar, você vai ser ligado. Em outras palavras, você vai ser morto. Mas Paulo, mesmo sabendo disso, ele carregou a sua cruz até o fim. Paulo, quando foi pregar na cidade de Jerusalém, prenderam Paulo. E no momento que ele ia ser preso, ele escreveu: combati o bom combate, terminei minha carreira, carreguei a minha cruz e guardei a minha fé. Diga glória a Deus. E a coroa da justiça está me esperando lá em cima, irmão. O diabo vai fazer de tudo para você largar a sua cruz. Porque a cruz, irmão, aprenda uma coisa, é renúncia. A cruz nós temos que largar a bebida de lado. A cruz nós temos que largar o orgulho de lado, a prepotência de lado. Nós temos que guardar tudo, jogar fora tudo aquilo que o diabo nos oferece para tentar nos separar da presença de Jesus. Não é fácil, eu não estou falando para você que é fácil você carregar a sua cruz. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que tem momento que nós somos humilhados, somos perseguidos. E em vez de nós humilhar da mesma forma, tirar a pedra da mesma forma, então a melhor coisa que você tem é dobrar os seus joelhos e dizer: Pai, eu vou carregar a minha cruz. Diga glória a Deus. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou olhar para trás. Pai, eu oro por aqueles que me perseguem, eu oro por aqueles que se levantam contra mim, e você vai juntar brasas do altar sobre a tua cabeça. Diga glória a Deus. Então aprenda uma coisa: não tem como nós entrar no reino dos céus, irmão, sem conseguir guardar a cruz. Não tem. Muitas pessoas estão largando a sua cruz por bebida. Muitas pessoas estão largando a sua cruz por droga. Muitas pessoas estão largando a sua cruz por causa de dinheiro. Muitas pessoas estão largando a sua cruz, irmão, por tantas coisas insignificantes, tantas coisas que vão perecer, vão ficar para trás, tantas coisas, irmão, que um dia vocês conheceram várias pessoas que eram ricas, pessoas que tinham um fim financeiro, terrenos e mais terrenos, gados e mais gados, pessoas que eram ricas, mas se você chegar lá na Santa Catarina, está lá a foto daquela pessoa, está lá a foto daquela pessoa, partiu, morreu, está lá a data. Mas eu pergunto a você, ele pôde levar a riqueza que ele tinha? Ele pôde levar o gado, as suas ovelhas, ele pôde levar a casa bonita que tinha, o carro novo que tinha? Não tem, irmão. Então o que Deus está querendo falar para nós hoje, Deus está querendo falar para nós hoje que Ele está vindo, Ele já está chegando, os anjos já estão de pé com as trombetas sobre as suas bocas, Jesus já está de pé diante do seu trono, o momento do arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. E o diabo está tentando te prender em alguma coisa, o diabo está tentando fazer você não se preparar. Ele apresenta tantas situações para tentar nos enganar, nos iludir, achando que nós vai ter mais tempo nessa terra, irmão. Não é tempo de brincar, nós estamos no fim, nós estamos nos apocalipse, está acontecendo tanta coisa, mostrando que a volta de Jesus já está chegando, e muitos crentes estão brincando, e muitos crentes estão largando a sua cruz de lado, mas Jesus está dizendo que aquele que guardar a minha palavra será bem-aventurado, aquele que guardar os meus caminhos será bem-aventurado, aqueles que não negaram o meu nome nessa terra será bem-aventurado, porque na hora que a trombeta tocar, se você estiver na tua cama, se você estiver viajando, se você estiver lá no teu trabalho, você vai escutar o tocar da trombeta do Senhor, e Deus chamando: vem benditos do meu Pai, é hora do arrebatamento, e vocês serão levados para a glória do Senhor. Diga glória a Deus, dentro do piscar de olho. Mas entenda que você só vai ser arrebatado se você conseguir levar a sua cruz. A sua coroa vale o quê? A sua salvação, a sua alma vale o quê? Você se lembra quando o jovem rico chegou para Jesus e ele disse: mestre, que farei eu para entrar no reino? Jesus, olhando para ele, disse: olha, porque Jesus sabia, entenda uma coisa, Jesus ele sonda teu coração. Olha para a sua diga: Jesus sonda o teu coração. Jesus sabe onde você está preso, Jesus sabe onde você precisa se libertar, e muitas vezes Deus fala conosco pela palavra. Você sabia disso? E aí ele chegou para Jesus e disse: mestre, que farei eu para me salvar? Jesus disse: filho, guarde os mandamentos. Ele olhou para Jesus e disse: pai, desde quando eu era novinho, eu guardo a palavra do Senhor. Eu tenho
guardado os mandamentos do Senhor. Jesus olha para ele e diz: é verdade, você ter feito isso mesmo. Talvez ele era muito mais crente do que nós hoje. Mas quando Jesus olhou para o coração daquele rico, ele olhou e viu que ele estava amarrado no dinheiro. E quando Jesus olha, Jesus agora faz uma proposta para ele. Talvez Deus está fazendo uma proposta para você nesta noite. Diga glória a Jesus. Deus está falando contigo nesta noite. O que é que está te prendendo? O que é que está te amarrando? O que é que está impedindo de você ter um relacionamento comigo? O que está impedindo de você servir a minha presença, carregar a sua cruz? Quando Jesus olhou para aquele rico e disse: olha, vende tudo o que tu tens, reparte com os pobres, segue-me, terás o tesouro no céu. A Bíblia diz que ele, olhando para Jesus, ele enudeceu o seu rosto, ficou triste, abatido, deu as costas para Jesus e seguiu, foi-se embora. Ele não quis carregar a cruz dele, ele trocou a cruz dele por causa de riquezas. Aí Jesus chama seus discípulos, chama agora a multidão e disse: como é difícil uma pessoa que ama as coisas deste mundo, como é difícil uma pessoa que ama dinheiro, como é difícil uma pessoa que ama as bebidas, como é difícil as pessoas que amam cigarro, como é difícil as pessoas que amam a prepotência, o orgulho, como é difícil que as pessoas que gostam de música mundana, como é difícil de pessoas que gostam de festas, entrar no reino dos céus. Entenda uma coisa: para nós entrar no reino dos céus, é necessário nós carregar a nossa cruz e renunciar tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então veja só, irmão, renunciar, ou seja, todo aquele que decide levar a sua cruz também está decidido rejeitar a sua própria vontade e fazer a vontade de Deus. É difícil, né? É difícil você vencer isso aqui, olha. A sua carne representa tantas coisas para te tirar da presença de Deus. Lá em Gálatas 5, versículo 19, diz que a obra da carne são manifesta: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice. Aí diz: coisas semelhantes a qual vai declarar que os que cometem tais coisas não vão entrar no reino dos céus. Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, aos feiticeiros, aos idólatras, aos prostitutos, mentirosos, não entrará no reino dos céus. Lá em Apocalipse 22:15 diz: bem-aventurados são aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que possa ter direito à árvore da vida. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os prostitutos, todos aqueles que não guardam a minha palavra será rejeitado por Deus. Irmão, não tem outra saída para nós, a nós não carregar a nossa cruz. Pastor, está doendo, pastor, é difícil, mas eu digo uma coisa: o Consolador amado, a presença do Espírito Santo, ele vai ajudar você a carregar a sua cruz. Pastor, eu choro de noite, pastor, eu estou passando por luta. Não se preocupe, ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Diga glória a Deus. Não tema. Deus está falando para pessoas aqui nessa noite que ele é contigo para te dar vitória. Mateus 16:24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a minha cruz e siga-me. Suba um pouquinho, irmão Jônio. Você pergunta para as pessoas: você quer Jesus? As pessoas dizem: eu não quero. Você pergunta para as pessoas: você quer Jesus? As pessoas dizem: eu não quero, pastor. Uns dizem: eu não estou preparado. Outros dizem: eu ainda sou novo demais. Outros dizem: não, porque eu já sou eu sou velho, não adianta mais. Outros dizem: não, porque eu já pequei demais. Mas as pessoas, elas rejeitam o Salvador da sua própria vida. A primeira vez que eu pisei dentro de uma igreja, irmão, quando eu cheguei na igreja, eu tinha tanto demônio. Eu era tão possesso porque eu fumava muita droga, era muito raparigueiro, bebia todo dia cachaça, era 24 horas, dormia bebo, se levantava bebo, ia almoçar bebo, jantava bebo, continuava dormindo bebo, cheio de droga, cheio de coisa ruim. Mas no dia que eu entrei na igreja, o primeiro dia que eu entrei numa igreja, eu manifestei. Eu tinha legião de demônios, eu senti saindo demônio pela coroa da minha cabeça, pelos olhos, pelo nariz, era como uma bola estourando.
Mas no primeiro dia que eu fui para a igreja, que o pastor expulsou aquele demônio da minha vida, a partir daquele dia eu levantei as minhas mãos, irmão, e nunca mais coloquei droga na minha boca, nunca mais fui para prostituição, nunca mais voltei a fumar maconha, pegar aquelas porqueiras, meu irmão, nunca mais voltei a fazer o que eu era. A partir daquele dia, a minha vida agora é orar, era jejuar, era buscar, eu não perdia culto, não perdia campanha, e Deus foi me libertando, e hoje estou aqui pregando para vocês que vale a pena carregar a cruz. Diga glória a Deus. Vale a pena carregar a cruz. E as pessoas que aceitaram Jesus comigo naquela época, hoje muitos estão debaixo da sepultura, porque se desviaram, voltaram a beber, voltaram a fumar droga, foram mortos de tiro, outros de acidente, outros morreram de cirrose, outros ficaram doido barrido, outros entraram no mundo da criminalidade, e eu continuo servindo na presença do meu Deus. Vale a pena carregar a cruz, vale a pena carregar. Muitas pessoas estão atormentadas por demônio, nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, porque a alegria nossa não é o que vem de fora para dentro, mas é o que está dentro para fora. Diga glória a Deus. Olha para seu irmão e diga: vale a pena carregar a cruz. A paz que Deus te dá, o mundo não dá. Em Mateus 16, 25 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, está aqui, olha. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Pastor, mas o que é perder? É se matar? Não é se matar. É você não aceitar que a sua carne entristeça mais a presença do Espírito Santo. Pastor, eu estou compreendendo agora que eu tenho que largar as coisas erradas. Sim, você tem. Se você tem amor à sua alma, se você quer um dia entrar no céu, não tem como entrar no céu de todo jeito, irmão. Ah, pastor, mas Deus, Ele é amor, mas também Deus é justiça. Pastor, mas Deus está no meu coração. Sabe como é que você mostra que Deus está no seu coração? Com as suas atitudes de fé, com as suas obras. Paulo diz que a obra sem a fé é morta, e a fé sem a obra também é morta. Se você tem Jesus verdadeiramente no teu coração, você prova com as suas atitudes. Diga glória a Deus. Você prova com relacionamento com o seu próprio Deus. Não precisa nem você falar que você é crente. As pessoas olham para você e dizem: mas rapaz, que mulher abençoada. Diga glória a Deus. Que homem abençoado, tá? Que jovem de Deus. Ou vou pedir até para o meu filho visitar aquela igreja, porque aquele jovem daquela igreja é uma bênção. Diga glória a Deus. Então, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Diga glória a Deus. Você está lembrado de Madalena? Madalena, ela tinha 7 demônios. Mas quando Jesus se encontrou com Madalena, Jesus, ele olha para aquela mulher, ela chora aos pés de Jesus. Jesus repreende aqueles 7 demônios que tinha naquela mulher. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, aquela mulher agora andava contínuo servindo a Jesus. Ela aproveitou aquela libertação, ela não jogou fora a sua libertação. Você vê que quando Jesus chega na cidade de Gadara, Jesus, ele encontra um homem que morava dentro das sepulturas, e comia carne humana e se rasgava com pedras. Mas no momento que Jesus desceu do barco, que colocou o seu pé no povoado de Gadara, aquele homem saiu correndo endemoniado de dentro das sepulturas. E ele clamava de alta voz, dizendo: Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Já vieste nos atormentar? Jesus perguntou: qual o seu nome, demônio? Ele disse: somos legiões. E aí o demônio, ele clamou e suplicou, dizendo: Jesus, não nos lance no abismo, mas deixa que nós vá, entre naquela manada de porcos. Jesus mandando os demônios sair daquele homem, os demônios entraram na manada de porcos, nem os porcos suportaram a presença daqueles demônios dentro do corpo deles, irmão. Tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente morrendo por dentro, tem tanta gente doente, que é obra de feitiçaria, que é magia negra. Tem muitas pessoas que não conseguem dormir, não conseguem ter paz, porque é obra de feitiçaria. Mas eu quero te apresentar um Deus que liberta. Eu quero te apresentar um Deus que, se você
você carregar nesta noite a cruz dele, ele vai tomar posse desse teu problema, ele vai tomar posse dessa situação que tem afligido a tua alma, e ele vai colocar uma coisa que talvez você nunca sentiu na tua vida: a presença do Espírito Santo. E quando Deus colocar a presença do Espírito Santo dentro de você, você não vai chorar de tristeza, agora você vai chorar de alegria. Diga glória a Deus. Você vai ter paz dentro de você, você não vai precisar tomar remédio controlado para dormir, você não vai tomar remédio controlado para prender a tua vida, porque o teu remédio se chama Jesus de Nazaré. O sangue de Jesus vai te curar nesta noite, o sangue de Jesus vai te purificar nesta noite. Mas entenda que é necessário você carregar essa cruz. É impossível salvar a si mesmo, pois o homem é imperfeito. Por isso Jesus tomou sobre todos os nossos pecados e ofensas dos homens, para que sejam justificados pelo Espírito Santo, pudesse ser também homens justificados pela fé. Portanto, qualquer que quiser receber da parte de Deus a salvação, é necessário aceitar Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. Diga glória a Deus. Está lá em Mateus 16, 25, diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por causa da presença de Jesus, ganhá-la-á. Diga glória a Deus. Deixa de chamar de doido, deixa de chamar de você atrasado, deixa que diga que você vem para a igreja bodejar como bode, deixa dizer o que quiser. Agora você enlouqueceu, agora é crente, agora enlouqueceu, Lucas, vai perder a vida. Não, nós vamos ganhar a vida. Diga glória a Deus. Perder a vida, irmão, é as pessoas que vivem nesse mundo podre, bebendo, fumando droga, fazendo prostituições, preso. Olha, pastor, diga: você é livre. Nós somos livres. Vê se a droga controla mais a nossa vida. Nós somos livres. Vê se a bebida controla mais você. Vê se o diabo usa você como usava antes. Não, porque você é livre. Você carrega a sua cruz. Deus está na tua vida. Diga glória a Deus. Por isso que vale a pena, irmão. Eu não sei como é que as pessoas abrem a boca e dizem que não quer Jesus, irmão. Eu não sei. Não dá para entender o ser humano. Ninguém quer ir para o inferno, mas quando pergunta: quer Jesus? As pessoas dizem: eu não quero. Não dá para entender o que passa na mente das pessoas, irmão. Aumenta um pouquinho, irmão Júnior. Olha, pastor Miguel, não se esqueça da cruz não, viu? 1 Timóteo 3,16 diz: sem dúvida alguma, grande é a misericórdia e piedade de Deus. Manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado pelos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Em Romanos 5,1 diz: tem sido, pois, justificado pela fé, tendo paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Diga glória a Deus. Olha, pastor, me diga aí, não é fácil carregar a cruz não, mas diga: mas eu quero te ajudar. Pastor, não tenho força não, deixa eu te ajudar. Eu quero te ajudar a carregar essa cruz. Esse pastor tem fé para isso. Pastor, mas o diabo está me perseguindo. O que está em mim é maior do que ele. Vocês já viram aqui os demônios manifestados, viram? Você já viu o demônio dando na minha cara aqui? Aqui manifesta Zé Pilintra, Tranca-Rua, Exu Carreiro, Exu da Moto, os cambal de bico. Mas lá no centro de Macumba eles cantam como galo, mas aqui canta como galinha. Diga glória a Deus. Aqui canta como galinha. Lá eles mandam, bagunça, faz tudo, mas aqui tem que botar as muecas para trás e tem que confessar que Jesus está neste lugar aqui. Por isso que eu carrego essa cruz. Não é à toa que estão me ameaçando de me matar, mas eu estou tão feliz, irmão. Oh, glória. Eu estou com medo de bruxaria, eu não vou dormir de noite. Vocês orem por mim que eu não vou dormir de noite. Essas ameaças. Agora que eu estou dormindo bem, diga glória a Deus. Porque quando manda macumba para você, acontece uma coisa. Se você carrega aquela cruz,
Manda uma macumba para fechar sua porta de emprego. Faz abrir mais. Diga, glória a Deus. Tá? Manda uma macumba para matar você doente. Você faz a ficar curado. Diga, glória a Deus. Chega ao contrário em você. Por isso que não temas, irmão. Não temas. O que está em você é muito maior do que pai de santo e o que está no pai do santo. Na verdade, não é nem pai de santo, não. É cavalo do capeta. É ou não é? Você já viu os pais de santo tudo vestido de saia? É ou não é saia, batom, brinco? Recebe a pombagira, fica lá rodando, né? Aí o cabo vai se consultar. Ô mãe Chica, vim aqui para que você conte a minha vida. Alain quase rodava, não foi Alain? Alain ainda botou um brinco ainda, uma saia comprida. Era negona, viu? Era bonita de batom vermelho. Oh meu Deus do céu. Eu tinha prazer de olhar Alain lá rodando. Deus me livre, Alain. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.